Fala, meus irmãos, eu espero que você esteja bem. Nós vamos continuar os nossos vídeos hoje com o capítulo 7 do livro História da Redenção. Nós vamos ver a história de Sete e Enoque. O capítulo ele é bem pequeno, só que a história que conta aqui, os detalhes que conta sobre a vida de Enoque de modo especial, é algo que nos traz muita esperança quanto ao nosso futuro. E também nos chama a atenção para a vida que devemos levar aqui neste mundo, de maldade, iniquidade, pecado, rebeldia contra Deus e contra a sua lei também. Nos traz lições importantíssimas e orientações sobre nossa vida. Mas antes, só para contextualizar vocês, Sete foi filho de Adão. Enoque não foi filho de Sete. Passou-se algumas gerações. O livro de Gênesis, o capítulo 5, vai dizer que Sete foi filho de Enoque, depois Sete foi pai de Enos, que foi pai de Cainã, que foi pai de Maalalel, que foi pai de Jared, e por fim Jared foi o pai de Enoque. E aí, o texto aqui do livro História da Redenção vai começar dizendo que Sete era um homem que tinha um caráter digno. Ele tinha a função de continuar aquilo que Abel fez e ali de onde ele parou. Lembra que Abel chamava a atenção de Caim por conta da sua rebeldia contra Deus? Nós vimos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre Caim, Abel e as suas ofertas, eu te recomendo a vir aqui no nosso canal. Se você está assistindo pela primeira vez, não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, nos ajudar para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. O YouTube ele trabalha da seguinte maneira: se você assiste até o final, eu peço que você assista até o final. Se você curte e comenta, ele vai entender que o conteúdo ele é útil e vai encaminhar para mais pessoas. Por isso eu peço para você nos ajudar. Curta, compartilhe com o pessoal da sua igreja, comente aqui embaixo o que você está achando dos nossos vídeos, os aprendizados que você está tendo, alguma dúvida, pode colocar aqui, o que nós pudermos fazer para te ajudar, nós vamos fazer, tá bom? Nos ajude nesse sentido para que o YouTube ele envie para mais pessoas e também se inscreva no nosso canal. Continuando aqui, vai dizer que ele vai ocupar praticamente o lugar de Abel, no que se refere a ter uma conduta correta. Caim foi para um outro lado, foi para o lado de rebeldia. E aí depois vem Sete, agora continuando de onde Abel parou. E com a sua vida e com seu procedimento, ele também iria reprovar a conduta dos filhos de Caim. Sete, ele se afastava das pessoas dos descendentes de Caim que queriam viver uma vida corrupta, uma vida de desobediência a Deus e aos seus preceitos. Ele separava desses que viviam em corrupção. E o que ele podia fazer, ele fazia para levar a mente dos pecadores a se voltarem a Deus e à obediência à sua lei. E aí, por fim, essa é a descrição que nós temos da vida de Sete. O relato que nós temos é que Sete continuou com a função que tinha Abel, de viver uma vida justa e com a sua vida e também com os seus ensinos reprovar a vida dos desobedientes e levar os pecadores, aqueles que viviam em corrupção, que eles viviam em desobediência à lei de Deus, levá-los a reverenciar a Deus e andar em obediência à sua lei. E aí depois o texto vai falar sobre Enoque. Enoque, da mesma maneira, seguiu ali a mesma vida que Sete. Era um homem santo, servia a Deus com singeleza de coração, e ele entendeu a realidade que ele vivia, o mundo que ele vivia. Depois do pecado ali, os descendentes de Caim e outros passaram a viver em desobediência à lei de Deus. O nosso planeta ficou... As pessoas passaram a viver uma corrupção gigantesca. Não reverenciavam mais a Deus, maldade, ódio, inveja, essas coisas foram contaminando as pessoas. Enoque, ele, no meio de toda essa corrupção, vendo e vivenciando tudo aquilo, percebendo tudo aquilo que as pessoas faziam, ele decidiu se afastar. Ele reprovava essa vida de pecado que as pessoas levavam. Então, diz aqui que o justo Enoque, ele
era afligido pela crescente maldade dos ímpios. E essas pessoas, elas não se relacionavam com Deus. E ele ficou com medo de ser contaminado. Além de se afastar dessas pessoas, ele decidiu manter uma vida de estudo, uma vida de oração e uma vida de reflexão. Ele estava sempre refletindo sobre a vida sua, a vida dos ímpios, sempre conversando com Deus. E tinha uma coisa que deixava Enoque inquieto, era que ele pensava sobre a morte. Ele pensava assim, poxa vida, as pessoas que desobedecem a Deus têm o mesmo destino daqueles que obedecem a Deus e a sua lei, que vivem em conformidade com a sua lei. Isso inquietava Enoque, não só pela maldade que existia, pela injustiça, pela corrupção que existia nesse tempo. Então Deus envia um anjo para se comunicar com Enoque. E ele, nesses momentos, ele se afasta das pessoas, vive uma vida solitária, mas uma vida de reflexão e oração. Ele agora tem a presença de um anjo. E esse anjo enviado por Deus vem para acalmar Enoque no meio de toda aquela perturbação que ele tinha ali, olhando para a realidade do mundo que ele vivia. E via que as pessoas, elas não estavam interessadas em obedecer a Deus e a sua lei. Então esse anjo vai até Enoque, enviado até Enoque no meio dessas orações, e é mostrado para Enoque que essa vida de corrupção, essa vida de pecado que o ser humano vivia, Deus iria dar um basta ali. Ele iria enviar o dilúvio e com o dilúvio ia destruir essa raça pecadora. Então isso já mostra pra gente que a realidade que esse povo vivia, não sei se posso dizer que era igual a que vivemos no mundo hoje, mas se não, talvez até pior, uma vida de rebeldia contra Deus e a sua lei, ao ponto de Deus enviar o dilúvio. E aí Enoque, com esse contato com o anjo, e aqui diz que pelo espírito da profecia ele foi transportado através de gerações, e ele viu a realidade daquelas pessoas que viveriam após o dilúvio. Ele viu a corrupção, a inveja, o mal, a realidade de maldade, e diz aqui que ele foi transportado e viu até como viveriam as pessoas um pouco antes do segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Ou seja, Enoque viu a realidade que nós estamos vivendo hoje. E foi mostrado para Enoque como é que Jesus viria, como é que ele morreria. Essa cena foi mostrada apenas para Adão. Depois Adão foi passando essas cenas, essas orientações, mostrando para as pessoas que elas deviam viver em obediência à lei de Deus, deviam ter fé no sacrifício de Jesus e se arrepender dos seus pecados. E aí Enoque foi passando, Adão foi passando e essa informação chegou até Enoque. Enoque se afasta das pessoas, se afasta da corrupção, e Deus envia um anjo e ele também vê a mesma cena. É visto as pessoas que viveriam depois do dilúvio, as pessoas que estariam vivendo um pouco antes do segundo advento de Cristo e do fim do mundo. E ele vê tudo isso, para mostrar para Enoque o que Deus ia fazer com o pecado, e também para acalmar ele naquela questão que o incomodava. Ele lembra que ele tinha um incômodo no que diz respeito à morte. Ele pensava assim, o resultado, o fim é igual para todos. Por quê? O Senhor Deus envia o seu anjo e pelo espírito de profecia, ele consegue ver o fim do nosso planeta, a morte, a vida, a morte e ressurreição de Jesus, a intercessão dele, a vida dos que viveriam antes da vinda de Jesus, e a vinda de Jesus é mostrando tudo isso para ele, para que ele tivesse calma. E aí ele entendeu que os mortos em Cristo, quando ele vier novamente nas nuvens dos céus, vão ressuscitar e vão subir ao céu. Tem uma recompensa para estes que foram fiéis. Enoque se acalmou com essa informação. Ele vivia perturbado, angustiado, mas ele teve calma, porque ele viu que existe uma recompensa para aqueles que se mantivessem fiéis. E essas informações ele não guardou para si. Diz o texto que ele fielmente transmitiu tudo isso para o povo da sua época. Alguns dos que receberam essas palavras creram nelas,
se converteram de sua maldade, diz aqui que passaram a temer e a adorar a Deus. Se Enoque representa o povo dos últimos dias que vão ser levados ao céu vivos e que vão permanecer fiéis, como Enoque permaneceu, aqui nos chama a atenção para a seguinte questão. Os eventos proféticos precisam ser levados ao povo. Enoque trabalhou aqui com o seu trabalho de evangelização, de pregação da verdade, da mensagem do Senhor. Ele trabalhou com aspectos da profecia, relacionados ao fim do mundo, relacionado à vida de Jesus, à morte e à ressurreição, o arrependimento. E ele trabalhou também com a questão do futuro, da profecia. Olha, vai ter uma recompensa para aqueles que forem fiéis. Enoque levou e transmitiu fielmente tudo aquilo que ele recebeu do Senhor Deus através do anjo e passou para essas pessoas. Aqueles que vão viver como Enoque viveu, iremos pregar a mensagem do Senhor exatamente como ele deixou descrito na sua palavra, levando para as pessoas não só que precisamos de viver uma vida de arrependimento e fé no sacrifício do Senhor Jesus, mas apontando para eles as profecias que o Senhor deixou e que provam de que sua palavra é fiel e que ele vai cumprir com o que ele disse e ele vai voltar. Olha só as descrições aqui do finalzinho do livro História da Redenção, contando sobre a vida de Enoque e dos servos de Deus nos últimos dias também. Seguindo aqui no final do capítulo, aqui no final da página 60 para o começo da 61. E aqui no livro físico é a página 44 a 45. Vai dizer assim, ó. Enoque, separando-se do mundo e gastando muito de seu tempo em oração e comunhão com Deus, representa o leal povo de Deus nos últimos dias, que há de se separar do mundo. A injustiça deverá prevalecer em terrível extensão sobre a terra. Os homens se dedicarão a seguir toda a imaginação de seu corrupto coração e levar a cabo sua enganosa filosofia e rebelião contra a autoridade dos altos céus. Assim que vai se ficar, é dessa forma que o ser humano vai estar. E Enoque representa o povo de Deus que vai viver nos últimos dias e vai querer se separar do mundo, como diz o texto aqui. E continua aqui, ó. O povo de Deus separar-se-á das práticas injustas dos que o rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, estarão se preparando para a transladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costume dos descrentes, mas os condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. Como Enoque, nós vamos nos preparar para ser transladados ao céu e também, como diz o texto, nós não vamos se conformar, mas nós vamos condenar por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. Pela forma como nós vamos agir, uma forma diferente da que o mundo age e vive, vai ser uma maneira de condenar as ações e os atos pecaminosos do mundo. Eu quero mostrar para vocês aqui no final o livro Primeiros Escritos. A profetisa conta ter visto aqui Enoque e olha o que diz aqui na página 39 e 40. Ela diz ter visto Enoque em visão, depois de transladado ao céu. Lembrando que o povo da época de Enoque o procurou e não o encontrou. Chegaram à conclusão de que Deus o tinha levado. Aqui ela fala que viu Enoque. Só que antes da declaração dela sobre Enoque, olha o que ela diz aqui, ó. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves.
Chega a me dar um ânimo, uma alegria gigantesca só de pensar que, assim como a profetisa teve o privilégio de estar por um momento nesse lugar perfeito, nós vamos também poder não só por um momento, mas viver a vida eterna toda nesse lugar. Já me traz uma alegria gigantesca. E ela fala aqui que ela viu essa cidade, esse lugar brilhante, glorioso, a relva de um verde vivo e os pássaros ali cantando. E continua assim, ó: os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Então ela viu pessoas de alturas ali, de tamanhos diferentes, nobre, majestoso e formoso. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles porque eram muito mais formosos que os da terra. Olha a resposta que ela deu: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. A resposta desse habitante foi: olha, nós vivemos em obediência à lei de Deus. E essa resposta aqui, em obediência à lei de Deus, contrária à vida que levam os habitantes da terra, que vivem em desobediência, já mostra pra gente o contraste aqui que existe. Eles são felizes, são belos, são formosos, majestosos, nobres, porque vivem em obediência. O semblante irradia santa alegria, porque vivem em obediência. E assim os servos de Deus podem viver hoje, aqui nesse planeta corrompido, se viverem em obediência, com um semblante diferente. Por isso que a profetisa vai dizer que as pessoas do mundo vão olhar pra gente e vão ver algo de diferente. A vida de Paulo no finalzinho da sua vida, ele testemunhou dessa forma. Porque os romanos olhavam para ele, Nero olhava para ele, os outros olhavam para ele e viam ali que era alguém calmo, com mansidão, tinha fé, estava tranquilo mesmo acorrentado. Essa é a vida desses habitantes, é a vida que a gente pode levar aqui hoje, de felicidade e alegria, com a esperança de um futuro melhor, dentro da seguinte perspectiva: de que Jesus vai vir e vai transformar esse planeta para vivermos uma felicidade eterna. Dessa mesma forma aqui como ela viu esses habitantes dessa terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha um belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinha a faculdade de comer de ambas, mas era-lhe vedado o comer de uma. Então o meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, cairiam. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. E ela finaliza essa visão aqui, depois ela vai para um outro mundo. Tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplendente, e em cada folha estava escrito Vitória. Pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca, deslumbrante, com folhas, e no meio de cada folha estava escrito Pureza. E em redor da grinalda havia pedras de várias cores que resplandeciam mais do que as estrelas, e lançavam um reflexo sobre as letras, aumentando-lhes o volume. Na parte posterior da cabeça havia um arco, em que rematava a grinalda, e nele estava escrito Santidade. Olha as descrições que ela viu aqui em Enoque: vitória, pureza e santidade. Foi assim que Enoque viveu. Quando a gente olha, estuda e vê a vida de Enoque, foi exatamente dessa forma que ele viveu. Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais que o sol. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse: não é. Minha morada é na cidade, e eu vim visitar este lugar. Olha que fantástico. Enoque está dizendo assim: olha, eu não moro aqui, eu moro lá na cidade. Lembra que aqui no começo a profetisa disse assim que viu uma árvore que se assemelhava à árvore da vida que ela viu lá na cidade?
E ele está dizendo, olha, eu moro na cidade, eu não moro aqui, eu só vim visitar este lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar os pensamentos de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo, deves voltar. E, se fores fiel juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Que visão maravilhosa! Ela viu o bom e velho Enoque. E o que nos dá esperança é que dessa mesma forma que vive Enoque hoje, nos é prometido que nós também vamos viver. Se formos fiéis, diz o anjo para a profetisa, e o recado fica para a gente também. Que história maravilhosa! Eu agradeço por você ter ficado até aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver o relato do dilúvio, capítulo 8 do livro História da Redenção. Fique com Deus e até o próximo vídeo.